Graça e paz, amados irmãos do Papo Mais Que Reto, Pastor Ronaldo. 2023 chegou, tudo para a maior glória, honra, louvor, adoração do nosso eterno Deus, eterno Senhor. Muito bem, dia 28 nós não tivemos a live, que seria do dia 25, domingo de dezembro ainda de 2022. Queríamos nos referir sobre o Natal de Jesus, né? O nascimento de Jesus. Preste atenção sobre o nascimento de Jesus. Nós íamos trazer o que levamos como pregação para a igreja, né? Monte Moriá. Mas algumas coisas aconteceram e problema no celular, então protelamos. Hoje também não iremos falar sobre o Natal, até porque é uma data que todo mundo já interiorizou dentro de si, né? A mensagem de Cristo, né? Todo mundo pôde ler o Evangelho de Mateus no capítulo 1, onde trata do assunto, e com certeza muitos nas celebrações puderam ouvir os seus pastores, né? Trazendo a mensagem sobre o Natal. E hoje nós queremos, então, dia 4 de janeiro, quarta-feira, estarmos aqui falando sobre o ano novo, né? Nossa expectativa, onde está a nossa expectativa? Será que a sua expectativa está nos homens? Será que a sua expectativa está em coisas? Ou será que a sua expectativa está em Deus? A minha, por exemplo, está em Deus, né? As pessoas que eu conheço, que são cristãos de verdade, que buscam vivenciar, mesmo com as suas limitações, seus defeitos, também tem a expectativa, não é em pessoas humanas, e sim em Jesus, em Deus, na ação do Espírito Santo nos dias de hoje. Então quero hoje pensar um pouco sobre este ano novo, né? Mas observando alguns fatos interessantes sobre a ação de Deus, no meio do seu povo, né? Mas eu não vou trazer a pregação aqui não, né? Vamos fazer primeiro a leitura, né? Para assim fazermos, né? A exposição, a pregação nesta ocasião, tá certo? Mas antes, 2023, eu quero desejar para você que seja repleto de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade, não só em dinheiro, prosperar em tudo o que você está fazendo de bom, né? Que Deus esteja com a potente mão dele sobre você e seus planos, né? Então desejo para você que está vendo hoje a nossa live, não é live, é a nossa gravação, mas também que seja extensivo, né? Que seja extensivo aos seus familiares, a todas as pessoas que você ama. É o que nós desejamos, tá certo? Eu, Pastor Ronaldo, a minha esposa Sueli, o meu filho Rafael, a minha sogra, onde nós estamos juntos aqui na residência, né? Então que você também possa aceitar as nossas felicitações de ano novo para você e sua família. Porque tudo é para a glória de Deus, tudo é para a honra de Deus, tudo é para o louvor de Deus, do nosso trino Deus, trino e triuno Deus, ok? Queridos, falei demais, né? Mas não vai me impedir de lhe pedir, não vai impedir de eu lhe pedir que você dê o seu joinha lá no canal do YouTube, para onde vai, de onde sai essas nossas gravações, tá certo? Porque assim você vai ampliar mais, né? Ampliar mais a possibilidade de outras pessoas estarem escutando nossas mensagens. Mensagem que não engrandece, não enaltece, não envaidece a este que vos fala, mas que busca cada vez mais obedecer à mensagem do Senhor, empregar e utilizar os meios ordinários para levar a mensagem do Senhor a todos os corações de boa vontade, ok? Deus seja louvado, Deus seja louvado. Papo mais que reto. Vamos nós, gente,
Falei já 5 minutinhos. Mateus capítulo 2, dos versos de 13 ao 23. Eu quero convidar você para que você leia comigo. Certamente você já esteja com a sua Bíblia aí pertinho de você. E se não, escuta bem a mensagem, tá certo? Diz assim, o Evangelho escrito segundo Mateus, capítulo 2, dos versos de 13 a 23. Tendo eles partidos, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispõe-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe, partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foram dito pelo Senhor por intermédio dos profetas: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e a sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenindo em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Até aqui, ok? Até aqui. Vamos pensar um pouco no texto que nós lemos, né? Na noite de Natal, queridos, eu preguei lá na igreja sobre a providência de Deus, o quanto nosso Deus ele é providencial. Ele é a própria providência em nossas vidas. Eu falei sobre o nascimento de Jesus, né, como homem pleno, sendo Deus pleno também. E falei sobre a proteção de Deus na vida de Jesus. Ele, nascido em Belém, né? Ele nasceu em Belém, de Judá, e contando com a vinda dos 3 reis magos para adorá-lo. Lá na manjedoura, na simples manjedoura, Jesus nasceu num lugar não tão suntuoso, requintado de riquezas. Ele nasceu numa manjedoura simples, num estábulo, né, onde se criavam animais. Foi lá onde Jesus veio ao mundo. Mas isso não impediu de Deus fazer com que Jesus tivesse se encarnado como homem, como qualquer um dos homens, só não no pecado. Até porque a natureza humana dele é plena também. Deus pleno, natureza humana plena. As duas justapostas, né? Hipostaticamente indivisível, onde não mais se divide. Assuntos dogmáticos, teológicos, né? Mas este é o Cristo que nasceu e um Deus que sempre cuidou, esteve perto dele, né? Falei também na noite de Natal no Deus que caminha na sua vontade, independente da vontade do homem, independente do que você queira, do que eu queira.
É Ele que reina, é Ele que tem a vontade plena dele, que realiza plenamente o desejo dele. E tudo para a maior glória dele, para a maior honra dele. Então eu falei tudo isso no Natal, dia 25, lá na Igreja Presbiteriana Monte Moriá. E hoje eu quero continuar falando, não mais do nascimento de Jesus, eu quero falar hoje sobre este Deus que está presente na história, que não abandonou a história. Quando eu falo aqui a história, não só a história de seus filhos, a história de toda a raça humana, Deus não desprezou. Ele continua ainda agindo no meio, sobre ela. Até porque Ele é eterno, é soberano. Imagine um rei é soberano, ele tem o poder de vida, o poder de morte sobre sua mão. O Deus que nós servimos também, só que Ele é um soberano pleno que está sobre todos. Ele continua a caminhar conosco. Eu quero pensar então em 3 fatos nobres deste Deus que expressa o cuidado com seu filho. Lembrando que este Filho de Deus, Jesus, ele veio com uma missão e reconhecidamente por ele, ao ponto dele dizer que ele tinha nascido para aquele propósito. Eu quero pensar então nesses 3 fatos nobres de Deus, que ele expressa cuidando do seu filho. E eu pergunto, e hoje você é filho de Deus? Eu acredito que sim, eu sou. Eu acredito que você seja. Eu acredito que as pessoas que têm a Cristo como Senhor, como soberano de suas vidas, como único absoluto de adoração, estes também são filhos de Deus. Estamos então atentos e estejamos também, você esteja atento às observações que nós vamos fazer aqui a respeito deste assunto. Sobre este cuidado de Deus, este Deus que mostra a nobreza dele, que expressa o cuidado sobre seu filho e sobre nós filhos também. Amém? Eu quero começar pensando dos versículos de 13 ao 15, que diz que José tinha partido para o Egito com Maria e o menino Jesus. A Sagrada Família, é isso mesmo. Muitos chamam de Sagrada Família, sagrada porque separada por Deus para viver, cuidada por Deus para viver aquilo, com aquele propósito. Então, Deus aparece em sonho a José. José tinha um pensamento de deixar Maria, secretamente, e no entanto o próprio Deus aparece em sonho, através de um anjo, e diz que aquilo ali era obra, era fruto do próprio Deus, através do Espírito Santo. E Jesus já havia nascido, e os 3 vão para o Egito. Mas nessa leitura eu quero aqui pensar em algo interessante, que se você centrar bem, você vai observar. Você vai observar o que, pastor? O que você vai observar? Você vai observar que Deus continua comunicando o cuidado dele com os seus. Foi com Jesus. O próprio Deus comunicou esse cuidado. Olha, ele manda um anjo, dizer a José, comunicando, interlocutando com José através de um sonho, para que José se acordasse ali naquele momento, pegasse a sua esposa Maria e o seu filho José, filho adotivo. Por ser adotivo não queira dizer que seja filho de José pleno, porque José que cuidou como pai também daquele menino. E eles vão para o Egito. Interessante, É lá no Egito que o povo de Deus foi massacrado, Você talvez diga isso. Mas lá o povo de Deus sofreu, Mas o tempo havia passado e foi para lá que houve a fuga
desta família bendita de Deus. Ele foi para o Egito. E ele fica lá no Egito. E com certeza tem uma vida lá no Egito até o momento, e nós iremos ver, deles retornarem. Tudo para que se cumprisse os planos divinos que foram proclamados, falados até mesmo pelos profetas. Os profetas, há quantos anos, desde quando, né, eles vinham falando, mais de 500 anos, ora, que o próprio Deus chamou seu filho para lá, para ser resguardado do mal que poderia acontecer. Este mal que poderia acontecer, aqui eu quero não relativizar, mas mostrar também a condição do homem, né? O homem que constantemente tenta, busca fazer, né? Articula para fazer o mal, o próprio ser humano. Mas Deus, ele mostra que ele tem cuidado com seus filhos. Não só naquela época, não só com Jesus, até mesmo nos dias de hoje. Veja só, Deus cuidando de todos os seus filhos, não é verdade? Porque ele sente prazer de cuidar. Ele sente prazer em resguardar os seus. Segundo, eu quero pensar um pouco sobre dos versículos, nós lemos dos versículos de 16 ao 18, que fala que Herodes se enfureceu com os magos porque não encontrou o menino para matar, né? E diz o texto que crianças de 2 anos abaixo eram mortos de forma cruelmente, né? Alguns jogados de cima das alturas, jogado mesmo. Outros tendo sido sufocados, né? Quebrado o pescoço, passado a fio de espadas. Seja como fosse, Herodes queria que aqueles meninos de 2 anos abaixo fossem mortos. Veja só a natureza humana muitas vezes. Mas talvez você diga, mas eu não mato ninguém. Com certeza, louvado seja Deus porque você não mata. Eu não mandei matar ninguém. Graças a Deus que você não. Mas existem homens ímpios, homens sem misericórdia, que atentam contra a vida humana, que são capazes de decretar mortes. Foi o que aconteceu. Herodes decretou morte para aquelas crianças. Imagine só as mães chorando, as mães que muitas vezes para a gestação do filho, 9 meses no ventre, aguentando ali, né? Mas tudo em prol da vida, pela vida. E terem os seus filhos, as mães, arrancar de seus braços para serem mortos. O ser humano tem a capacidade terrível da maldade. Articula. A natureza humana sempre pende para o lado oposto da vida. Infelizmente. A impiedade, os ímpios sempre buscam, planejam morte, planejam sacrifícios, planejam perseguições, planejam tudo o que seja capaz para não só inibir, mas para destruir o seu próprio semelhante. Este é o papel da impiedade, dos homens que caminham sem Deus. Enquanto que o Deus da vida, os homens ímpios, lembrando aqui homens e mulheres que vivem na tutela da impiedade, buscam matar, tirar vidas e vidas humanas. Mas se cumpriu também o que os profetas
falaram. Se concretiza principalmente o que Jeremias ele pôde falar. Jeremias, ele vai dizer que ouviu-se o clamor em Ramá. Era pranto, era choro, era grande lamento, mãe chorando copiosamente. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Uma metáfora. Uma metáfora para onde em Belém ele reinava, dominava. Onde o menino nasceu. O menino Jesus, naquele estábulo, na manjedoura. Foi lá que as mães agora choram pela morte. As mães choram pelas mortes de seus filhos. E terceira coisa que eu quero trazer para cá, aliás, eu não quero partir agora, né? Eu só quero dizer que o nosso Deus é um Deus ainda referente ao que eu disse há pouco tempo. Ele sempre preserva a vida de seus filhos, com certeza. Preservou a vida de Jesus. E hoje continua a preservar a vida de seus filhos. Podemos até ser mortos, mas Deus está nos preservando, sabe para quê? A vida eterna. Para a verdadeira vida. Você pode fechar os olhos, alguém pode precocemente tirar a sua vida, matar-te. Você perde a vida aqui, mas ganha a vida eterna, porque você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Foi Ele que salvou a você na morte de cruz. Agora sim, para o terceiro ponto, dos versículos de 19 ao 23, nós vemos algo interessante. Deus sempre deu direção aos seus filhos. Em todos os aspectos, Deus sempre dá direção aos seus filhos. Não é diferente hoje. Não é diferente. Olhando dos versos de 19 a 23, percebemos algo tremendo de Deus. E eu vou falar. Não se preocupe não que eu vou falar. Quantas pessoas estão indo para um lado para o outro, sem rumo, sem direção? Quantas pessoas andam loucamente sem saber para onde ir e aonde irá chegar? Quantas pessoas não sabem mais do que fazer, não sabem mais o que pensar? Quantas pessoas estão desesperadas, muitos deles até mesmo ao ponto de tirar a própria vida? São pessoas que ainda não pararam para observar que Deus está na história. Que Deus ama aqueles que o amam. Que Deus ama melhor os que o amam. Queridos, dos versos de 19 a 23, eu consigo perceber um Deus que dá direção aos seus filhos. Deus dá direção ao seu povo. Deus sempre dará direção aos filhos dele, ao povo dele. Pedro vai dizer que nós somos raça eleita, povo exclusivo de Deus. Você acha que na história nós não temos rumo? Você acha que na história nós estamos perdidos nela? Tem pessoas que pensam que nós estamos perdidos. Agora pronto, tudo acabou, tudo deixou de ter sentido, tudo deixou de ter lógica. Não, queridos. Não pensa assim não, no nome de Jesus. Saiba que o Deus que você serve, estou falando principalmente para aqueles que dizem que são cristãos, independente de qual igreja você esteja, membro. Eu quero dizer que o seu Deus é um Deus que dá direção ao seu povo, dá direção à sua vida. Deus dá direção a cada um dos seus filhos. No caso de José, ele vai dizer, olha, volta. Herodes morreu. Arquelau é que está lá agora, né?
Mas mesmo assim José despertou um certo medo e ele não volta mais para Belém, não volta mais, ele vai agora para Nazaré. Sabe para quê? Veja só, Deus sempre falou aos seus filhos. É um ledo engano você pensar que Deus não fala, que Deus não se comunica. No passado diz Hebreus capítulo 1 que Deus falou de várias maneiras, de várias formas, falou aos nossos pais por meio dos profetas. Deus sempre se comunica conosco. Você acha que você ora por quê, meu irmão? Você ora só mesmo para fazer um monótono? Não. Você ora porque você está falando com alguém. Alguém está lhe escutando. Se alguém, nós atribuímos ao Pai de Jesus Cristo, ao próprio Cristo. Nós oramos porque sabemos que Ele nos escuta e Ele nos responde. Não precisa você ver com esses olhos, como muitos dizem, que a terra há de comê-los, né? Você não escuta com esses ouvidos, mas você sente a presença de Deus falando no seu coração, falando no seu sentimento, falando de forma empírica em seu ser. Sabe por quê? Porque Deus está te dando direção. Então não perca a esperança, não perca o rumo, não perca o sentido da vida. A vida só é bela, só tem sentido de verdade se você tem este Deus Salvador na sua vida de verdade. O próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 1, diz que ele encarnaria, ou seja, seria um homem como nós somos homens, raça humana, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Você crê nisso? Que Jesus não só pode te salvar, mas ele te salvou dos teus pecados, mesmo você ainda sendo pecador. Creia nisso, foi para isto que ele veio. Ele vai dizer, foi para isto que eu vim, para morrer numa cruz por sua causa, por causa dos seus pecados, pelo pecado de todas as pessoas que eu escolhi antes da fundação do mundo, seja do passado, do presente e do futuro. Foi para isso que Jesus veio. É Deus se comunicando com o seu povo. Se antes ele se comunicava por meio dos profetas, hoje ele se comunica conosco por meio da Bíblia. Não pense que a Bíblia é um mero livro, um livro como qualquer outro, depende. Você pode pensar assim, né? Qualquer livro fechadinho, lá no meio de qualquer outro livro, é um livro como qualquer um outro. Mas saiba que a Bíblia aberta é Deus se comunicando com você. E eu gosto de um pensamento de Agostinho de Hipona que diz assim, a Bíblia aberta, né? É o próprio Deus falando, é a garganta de Deus falando aos seus filhos. Saiba, Deus não se limita a um corpo como nós estamos limitados a um corpo. Deus é Espírito. Ele age como, quando Ele quer, por qual motivo Ele queira. Eu quero encerrar dizendo, queridos, deixe, aceite, não resista à direção que Deus está te dando neste ano. Por pior que sejam as situações, por pior que sejam as previsões, por pior que sejam as previsões dos charlatões aí do mundo, né? Não vamos dizer nada não. Sejam quais forem, saiba, Deus está agindo, está te dando direção. Ele quer falar no seu coração. Ele quer falar por intermédio da palavra dele, a Bíblia. Ele quer falar com você por meio da sua palavra, quando você ora a Ele, quando você tem um coração sincero a falar com Ele. Ele quer se comunicar com você, Ele quer te responder. O nosso Deus não é um Deus estático. Ele é um Deus dinâmico. Pura força,
pura energia, que se comunica, que se movimenta com os seus filhos. Deus seja louvado, para sempre seja louvado seu santo nome. Amém? Era isto, queridos, que eu queria lhe dizer neste ano novo. 2023, saiba, Deus também ainda continua a te dar a direção. E a direção que Ele te dá é única. É Cristo. Jesus irá dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aceite a Jesus como teu Senhor, como o único Salvador de sua vida. Aceite a Ele, porque Ele te dá direção. Ele traz a verdadeira alegria. Neste mundo você pode sofrer, você pode passar por agrúrias, você pode passar por sofrimento, você pode perder pessoas que você ama, mas não perca Jesus, porque Jesus não te perdeu. Aceite a direção dele. Deus seja louvado. Queridos, eu quero encerrar mais uma vez dizendo: feliz 2023. É o que eu, pastor Ronaldo, a minha esposa Sueli, Rafael Claer, Dona Helenice, seu Claer, que é o meu pai, todas as nossas famílias, irmãos e irmãs, desejamos a você que escuta esta live, a sua família também, um feliz 2023, cheio de paz, de alegria, de felicidade, de esperança em Jesus. Não tem esperança em homens. Os homens são pecadores como você é. Mas tem esperança em Jesus, aquele que te trouxe a verdadeira vida. Tchau. Deus os abençoe.